Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos ao nosso canal Via do Céu. Estamos começando agora o nosso programa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a primeira revista do trimestre de 2026, com o tema geral, a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. A aula de hoje será a lição de número 9, que tem como tema o Espírito Santo, o regenerador. Essa lição será trabalhada no dia 1º de março de 2026. E você que está chegando aqui agora, já aproveita, se inscreve no nosso canal, compartilha, deixa o like e comenta aqui embaixo. Nos ajuda comentando, deixando a sua sugestão de como nós podemos melhorar aqui o nosso canal. O nosso canal está só começando e nós contamos com o apoio de vocês, com a participação de vocês. Muito obrigado. Pegue sua revista, pega a tua Bíblia, vem interagir conosco, vem aprender a palavra de Deus. Texto hora da nossa lição nos diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Evangelho escrito por João, capítulo número 3, versículo 3. A verdade prática da aula de hoje é: a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se tornou uma nova criatura. A nossa lição está dividida aí em alguns pontos, e o primeiro ponto a ser trabalhado é regeneração, uma obra trinitária. O segundo ponto a ser trabalhado na aula de hoje é a natureza espiritual da regeneração. E terceiro e último ponto a ser trabalhado é sinais do novo nascimento em Cristo. Meus irmãos, esse tema é maravilhoso, é de fácil compreensão, com certeza você vai ter o que comentar, então vai comentando aí embaixo já, o que é que você acha, nos ajuda. Você sabe, você que já tem acompanhado, sabe que os nossos vídeos são curtos, são vídeos de 30, 40 minutos, porque a gente não consegue aí trazer um material mais extenso, mas vai nos ajudando a comentar. Comenta lá no nosso Instagram também, @ViaDoCéuOficial. Muito bem, para a aula de hoje está conosco o nosso professor Carlos Kaique. Paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, professor. Também nosso convidado para a aula de hoje, nosso professor Leonardo Ramos Padilha. Pai do Senhor, meu professor. Pai do Senhor, professor. É muito bom ter os senhores aqui conosco. Amém. Mais uma vez, tá bem? Vamos então iniciar a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre, mais uma vez, na aula da semana passada, falamos sobre o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo. Na aula de hoje vamos falar sobre o Espírito Santo, o regenerador. Vamos falar aqui, mais propriamente, mestres, sobre como o Espírito Santo atua no plano da salvação. A gente sabe que ele tem todo um papel, e esse papel é importante, é relevante, é necessário e é indispensável. É indispensável. Estarmos aqui hoje não mais como criaturas, mas como os filhos de Deus, tem a atuação do Espírito Santo. Como filhos de Deus, tem a atuação do Espírito Santo. Então vamos falar aqui sobre o Espírito Santo regenerador e vamos tocar aqui num assunto muito conhecido, que é o que está escrito no Evangelho escrito por João, no capítulo número 3, onde vai falar sobre o novo nascimento, algo trazido aí por Jesus, naquele diálogo maravilhoso com Nicodemos, personagem muito conhecido do Novo Testamento. Então vamos aprender sobre isso. Vamos agora trabalhar o ponto número 1. Não pegou ainda? Corre, vai lá na tua estante, no teu criado mudo, onde você guardou lá. Pega lá a tua revista, pega a tua Bíblia, pega teu marcador, tua caneta, vamos riscar aí tua revista, elabora teu esboço com a gente, vamos juntos aprender a palavra de Deus. Deus tem muito para nossas vidas nesta aula. Vamos aqui começar com o ponto número 1, regeneração, uma obra trinitária. Convidamos aqui o nosso professor Leonardo Ramos Padilha para nos ajudar na compreensão deste ponto, mestre. Por favor, tome aí a palavra. Amém, professor. Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que nos dão a alegria de nos ouvir. Professor, o primeiro ponto, como o senhor já bem abordou, não é o tema, que é regeneração, uma obra trinitária. Ou seja, a gente já faz uma menção à Trindade e a gente já está incluindo automaticamente o papel do Espírito Santo na redenção. Ou seja, o Espírito Santo ele atua também na regeneração. A regeneração, por sua vez, como o comentarista da lição, o pastor Douglas, ele bem coloca,
vem da expressão nascer de novo, João 3, versículo 3, que é a tradução do verbo, pedir ajuda ao professor Kaique, qual é o verbo, professor? Verbo geneter, geneter, professor, né, de verbo é diferenciado, né? Que significa, meus irmãos, ser gerado ou nascer, e também ele vem do advérbio, anotem, né, isso, professor? Que é do alto ou de cima, de novo. Então, recapitulando a palavra, ou melhor dizendo, a frase, por assim dizer, nascer de novo, nos dá a ideia, a Bíblia está falando de um novo nascimento, só que de maneira espiritual. Não é um nascimento físico do ventre de sua mãe, mas é um novo nascimento do alto, ou seja, que procede de Deus, é uma segunda origem, é um virar de páginas, é uma lavagem, é uma limpeza, é paz com Deus, perdão, comunhão. Então, nascer de novo significa ter uma nova história. Por quê? Porque a história de quem passou por esse processo da regeneração, de nascer de novo, ele tem duas histórias. Ou seja, o Espírito Santo, professor, ele pegou a história, a vida todinha do camarada e dividiu em duas etapas: antes da regeneração e depois da regeneração. Ou seja, nós estamos falando de duas histórias diferentes. E o melhor é que a história que se inicia, por assim dizer, a primeira história, ela foi apagada. Como assim apagada? Porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele pegou os nossos pecados e lançou nas profundezas do mar. Ou seja, é um virar de páginas, porque agora Deus, ele vai lhe tratar de uma maneira diferente. Como regenerado, nascido de novo, transformado. E meus irmãos, quando a gente fala sobre a regeneração, nós estamos falando diretamente do novo nascimento e também da conversão, são sinônimos. A regeneração é uma restauração. É como se fosse um vaso de barro todo trincado, destruído, ferido, sujo, destroçado, mas que recebeu uma restauração, ou seja, não tem mais trinca, não tem mais feridas, recebeu uma pintura, ou seja, daquela coisa velha, cansada, fadigada, agora tem um brilho, tem uma beleza, tem um destaque, tem uma transformação. A regeneração também é um renascimento, porque é nascer de novo, como nós já estamos tratando nessa lição. E também é cura. A Bíblia ela vai nos dizer no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7, versículo 8 e 9, vai nos dizer quem é que faz essa restauração, essa transformação. Jó capítulo 14, versículos 7 ao 9 diz: porque ainda há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará. Ou seja, o renascimento da água e do Espírito é um renovo, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Meus irmãos, esse trecho bíblico nos mostra quem é que faz essa restauração, esse renovo. Diz lá que ainda há esperança para a árvore que for cortada ao cheiro das águas. E nós sabemos, professores, que a água representa quem? Além da palavra de Deus? O Espírito Santo. Ou seja, eu disse que a regeneração ela é cura, porque todos nós aqui temos duas histórias, como eu bem falei no começo. É verdade. Antes da regeneração e depois. Ou seja, nós estávamos feridos, cansados, carregávamos um fardo pesado, porém o Espírito Santo, ele dividiu a nossa história, ele tomou aquele fardo pesado e agora a gente é regenerado, agora nós somos curados. E a conversão, meus irmãos, é como a água. Por que a água? Porque a água ela possui
três estados: sólido, líquido e gasoso. E o Espírito Santo, ele muda o estado, isso é, a condição de uma pessoa, ou seja, a condição de antes perdido, pecador perdido, sem esperança. Ele muda a condição para agora crente, salvo, remido, e em um processo de santificação. E como os estados da água, o crente também possui três estados: o primeiro, perdido; segundo, santo. Por que eu digo santo? Porque agora é separado, ou seja, ele tem uma vida diferente agora, ele está em um processo de separação das coisas passadas. E o terceiro estado é salvo, isso é, no céu. E a regeneração, meus irmãos, que glorioso pensar na regeneração, professor, porque a regeneração é a obra inicial do Espírito Santo. Amém. Ou seja, é um começo. Você perdido, agora com esperança, agora tendo a presença de Deus, comunhão com Deus, paz com Deus, agora você... É o começo. É o começo. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele ainda vai lhe revestir, melhor dizendo, Jesus ainda vai lhe revestir, vai lhe batizar com o Espírito Santo, vai lhe entregar os dons espirituais. Então, regeneração é o abrir portas para o operar de Deus numa vida. A regeneração é um ato de misericórdia, porque misericórdia é fazer o bem a quem merece o mal. E nós merecíamos todo mal possível e imaginável, mas Deus, com misericórdia, enviou o Espírito Santo, que nos convenceu, como disse Jesus, que ele haveria de vir para nos convencer do juízo e do pecado. E a obra, mesmo para a gente concluir, a obra da redenção, ela é trinitária. Amém. Deus Pai decreta, o Filho tornou possível a redenção através da cruz. E o Espírito Santo, ele tem um papel muito marcante e notório. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é quem convence um ser humano. Ou seja, Deus fez a parte dele, Deus o Pai, né, que digo, Jesus fez a parte dele, mas sem o Espírito Santo não haveria regeneração, ou seja, não haveria salvação. A obra de Cristo foi completa? Foi. Amém. Porém, para que uma pessoa seja alcançada pela obra de Cristo, precisa ser transformado pelo Espírito Santo. E, meus irmãos, fazendo menção de maneira breve à obra, como a gente já apresentou, o Proto-Pentecoste, do ilustre servo de Deus, evangelista Alessandro Barreto, páginas 85 e 86, ele coloca em seu livro que na Antiga Aliança, ou seja, no Antigo Testamento, vários escritores citam alguns textos que apresentam a ação do Espírito Santo agindo para a mudança, isto é, para a regeneração dos homens na Antiga Aliança. Ou seja, o Espírito Santo, ele atua no papel da redenção desde o Antigo Testamento. A página 86 diz também que desde Gênesis até Apocalipse, o Espírito Santo aparece atuando ininterruptamente na obra de redenção do homem perante Deus. Amém, professor? Amém, mestre. Muito obrigado. Então, meus irmãos, os irmãos notaram aí, não sei se os irmãos notaram que eu falei para vocês, peguem sua Bíblia, peguem sua revista para comentar, porque essa lição, apesar de ter várias referências bíblicas, o texto básico, que é inclusive a leitura bíblica em classe, que a gente não realizou para ganhar tempo para esse comentário, que a gente sabia que o tempo seria curto, que é Evangelho segundo por João capítulo 3, é justamente, essa lição ela é discorrida mais propriamente nesse texto, onde a gente tem aquele diálogo ali, sim, de Jesus com Nicodemos, e eu achei muito interessante o senhor colocando tudo isso, todas essas colocações, e eu anotando aqui algumas coisas, porque mexeram muito comigo, e me lembrando que toda essa obra, todo esse trabalho descrito pelo nosso professor Leonardo, é de suma importância a sua compreensão, para que nós possamos, para que o homem entenda que sem a realização dessa obra, não tem como a gente ser salvo. Não tem como ser salvo, mas sem essa obra da regeneração, não tem como. Não tem como, e essa obra, ela é uma exigência. O Senhor Jesus usa a expressão bem clara, dizendo assim, é necessário.
E quando a gente coloca a expressão necessário, necessidade, isso quer dizer que é uma exigência de que seja cumprido, de que seja feito. Então a obra da regeneração na vida do homem é necessária. Né? A gente não vai falar propriamente sobre isso aqui, mas por que eu digo isso? Porque alguém pode dizer lá, não, mas irmão, olha, eu não bebo, eu não fumo, não ando de festa, não sou mal educado. A obra da regeneração, ela não é uma obra exclusiva ou propriamente do que se diz respeito à mudança de moralidade do caráter do homem. Não é isso. A obra da regeneração não é só isso. Trata-se, como é descrito no diálogo com Jesus, no diálogo de Jesus e Nicodemos, que a gente vai falar sobre isso ainda agora, de, como o senhor colocou aqui, de uma nova origem, de uma nova vida, que, como é entendido por nós, só é alcançada através do Espírito Santo, como o senhor colocou. Ele é esse agente, tá? Ele é esse agente, e Jesus até coloca nesse diálogo, o que é nascido da carne é carne. Sim. Então, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Pode entregar esmola, Sim. Pode ser caridoso como for, Sim. Pode ser respeitoso, um bom pai, um bom filho. Sim. Lembra do jovem rico? Pode ser como for, pode guardar toda a lei, assim como Nicodemos era um homem que guardava a lei, mas sem a ação do Espírito Santo não vai ser possível. Professor, a pessoa ainda é carne, se é carne vive segundo o curso de quê? Da carne. Aí, ou seja, do que adianta não beber, não fumar, essas coisas, mas ser um cafajeste, me perdoe a expressão, para com a sua esposa, para com a família, falar palavrões, ou seja, independentemente da sua virtude, da sua qualificação moral, da posição da sociedade ao seu respeito, independentemente de tudo isso, não tendo sido alcançado pela obra da regeneração, é carne e vive segundo o curso da carne. É Então, inevitável. É inevitável. Sem o Espírito Santo não é possível. Vamos agora ouvir o nosso professor Carlos Reicon nos ajudar aqui na compreensão no ponto de número 2, que é a natureza espiritual da regeneração, mestre. Amém. Quando nós olhamos para o ponto 2, nós vamos falando, como o senhor disse, sobre a natureza espiritual. Sim. A gente vai perceber, e aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais no diálogo de Jesus com Nicodemos. Sim, sim. E a gente vai perceber que Jesus, ele traz verdades, ele traz ensinamentos nesse diálogo que se perpetuam nos dias de hoje, porque tem muita gente que pensa igual Nicodemos. Tem muita gente que é igual Nicodemos. Meu Deus, é verdade. Tem muita gente que o seu pensamento é limitado e sem capacidade de ir além. Por quê? Porque olha de uma maneira lógica, de uma maneira humana. A gente vai olhar quando Jesus, ele chega para falar quando Nicodemos chega para falar com Jesus, Jesus diz, olha, é necessário nascer de novo. E quando Jesus diz isso, Nicodemos olha para Jesus e diz, mas nascer de novo, o senhor está vendo o meu tamanho? O senhor está vendo a minha idade? Como é que eu vou voltar de novo para o ventre da minha mãe e nascer? Não tem como isso acontecer. O pensamento de Nicodemos era esse. O pensamento de Nicodemos era de que o novo nascimento era você nascer de novo fisicamente. Então Jesus, ele traz essa realidade a Nicodemos e mostra que não é sobre o físico, mas é sobre o interior. E quando nós dizemos que é sobre o interior, não é apenas dizer, mas como a gente tem a legalidade. Não, porque como até já foi citado pelos professores, eu faço bem, eu dou esmolas, eu estou todo dia na igreja, eu faço isso e aquilo outro. Isso não é o suficiente. A salvação não vem por obras, a salvação ela não vem pelas minhas boas atitudes, porque quem precisava ser bom e ser santo para a salvação era Jesus, que haveria de morrer em nosso lugar. Sim. Porque se a gente fosse santo a ponto de conseguir a salvação pelo aquilo que a gente não precisaria da morte de Jesus. Então se a gente precisa da morte de Jesus, se a gente precisa da salvação através de Jesus, é porque a gente não prestava. E hoje em dia a gente continua sem prestar, mas Jesus, ele faz uma transformação. Amém. A gente não se torna perfeito, a gente não se torna 100% aquilo que se espera. A gente se torna regenerado. A gente tem a presença dele, mas a gente continua sendo carne. A gente continua tendo uma inclinação. E muitas vezes a gente olha com esse pensamento limitado de achar que é só físico, mas é do interior.
é de dentro, é a minha forma de ser, é a minha maneira de ser. Se eu sigo a religiosidade, se eu sigo ali a legalidade, eu não vou alcançar a salvação. A minha salvação não vem por obra, não vem por legalidade, não vem pelo que eu possa fazer, oferecer às pessoas, e sim aquilo que eu venho a fazer diante de Deus. E muitas vezes, uma coisa que a gente percebe, a salvação, do ponto de vista de alguns, é aquilo que pode ser feito, e visto de maneira pública. E muitas vezes a salvação, do ponto de vista bíblico, ela implica mais naquilo que é feito e não é visto, naquilo que é feito e não é anunciado, naquilo que é feito e as pessoas não tomam conhecimento, porque é a nossa vida de intimidade com Deus. Como nós podemos também aprender com Jesus e ver através dessa fala de Jesus que essa obra ela não é feita por artifícios humanos. O ser humano ele não pode ajudar o Espírito Santo. O ser humano ele não pode entrar no processo e dizer, não, eu vou ajudar. Eu vou chegar aqui, eu vou ajudar o Espírito Santo a trabalhar. Deus não precisa de ajuda. O Espírito Santo ele sabe trabalhar. Amém. Às vezes é a gente que não sabe. Às vezes a gente, quando se depara com a conversão de alguém, a gente diz, mas por que fulano ainda não mudou? Por que fulano ainda não deixou de fazer isso? Por que fulano não deixou ainda de usar tal roupa? E às vezes a gente quer fazer o trabalho do Espírito Santo. Às vezes a gente quer entrar onde só o Espírito Santo pode entrar. Fazer aquilo que só o Espírito Santo pode fazer. Jesus, quando está falando com Nicodemos, ele diz, olha, o vento ele vem e assopra para onde quer. Ele faz como ele quer, ele sopra para a direção que ele quer e ele leva o que ele quiser levar. E a gente viu na lição passada que o vento é uma simbologia do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vem, ele sopra na vida do crente e ele faz o que ele quer. Amém. Ele leva para onde quer, ele tira o que ele quer, ele coloca o que ele quer. Porque a gente não está diante de Deus para escolher o que ele vai fazer com a gente. A gente está diante de Deus para confiar no que ele escolheu para a gente. Então, a obra da regeneração é exclusivamente do Espírito Santo. Eu não posso ajudar, eu não posso buscar alguém que diga, não, eu consigo intervir e pedir ao Espírito Santo para fazer diferente. O Espírito Santo faz como ele quer. O Espírito Santo faz da maneira que for melhor, da maneira que ele sabe, porque a gente muitas vezes acha o que é melhor. O Espírito Santo ele sabe e tem essa certeza. E uma coisa que também nós vamos ver, que a regeneração ela traz essa mudança, e essa mudança de vida ela mostra uma nova conduta, ela mostra uma nova forma de ser. Porque se uma pessoa que se diz regenerada ela não muda a sua forma de viver, ela não foi regenerada. Se uma pessoa que se diz regenerada ela não ama como Jesus amou, ela não foi regenerada. Se essa pessoa ela não fala como Jesus falava, ela não é regenerada. Se essa pessoa ela não demonstra os frutos espirituais, essa pessoa ela não foi regenerada. Essa pessoa ela não passou pelo processo. Uma coisa que a gente vai ver que Jesus ele diz a Nicodemos, aquele que anda na carne é da carne. Então, muitas vezes a gente vê pessoas que se dizem regeneradas, mas estão presas pela concupiscência na carne, ou seja, pelo desejo, pela vontade. São pessoas que dizem, não, eu aceitei a Jesus, eu sou crente, eu sou regenerado, mas ainda tem vícios que não permitem ele viver em paz, não permite ele viver em felicidade, não permite ele ter a liberdade que o Evangelho oferece. Porque o Evangelho ele nos oferece uma liberdade da gente escolher ser escravo. E a liberdade que o mundo diz ter, a gente é escravo sem ter escolha. Porque uma pessoa que está no mundo, se ela disser eu quero largar o pecado hoje, ela não vai conseguir. Ela vai ter dificuldade, ela vai sofrer. A gente escolhe não pecar porque é uma escolha. A gente é escravo de Deus, como a gente usa essa expressão abertamente, sem problema algum. Sim. A gente é escravo de Deus porque a gente escolhe ser escravo de Deus. A liberdade do Evangelho é essa. Então a gente vai perceber que existem pessoas que muitas vezes se dizem regeneradas, mas continuam presas a um pecado, continuam presas a um vício, não conseguem se libertar, não conseguem viver a liberdade, não conseguem viver felizes. Por quê? Porque essa pessoa ainda não passou pelo processo da regeneração, porque essa pessoa ainda não experimentou o que Deus tem para a sua vida, porque essa pessoa ela ainda não deixou aquilo que é carne de lado, porque se a gente alimentar a carne, a gente vai andar na carne. E Jesus ele diz, aquele que é nascido da carne, é falho,
é pecador. Então, para uma pessoa ela ser realmente regenerada, a gente percebe na sua maneira de ser, na sua conduta. Se essa pessoa ela aceita Jesus, mas na igreja ela é uma coisa e fora ela é outra, não serve. Se a gente olha para uma pessoa e a gente percebe que ora ela é uma coisa e ora ela é outra, não serve. Salvo engano, era o pastor Amaro Januário, eu acho, que ele dizia isso. Dizia, tem crente que na igreja é um santarrão, em casa é um leão e na rua é um enrolão. Eita, já. Por quê? Porque em cada espaço é uma coisa, porque não passou pela regeneração, não passou pelo processo que deveria passar, não experimentou a obra do Espírito Santo por completo na sua vida. Aí vive na igreja, na frente dos outros de uma maneira para mostrar que é santo, para mostrar que é servo de Deus, mas quando sai da igreja, quando sai da frente daqueles que são do seu ciclo social da igreja, só Deus sabe como é. Então, são essas 3 características que nós podemos aprender com Jesus. É necessário perceber se essa transformação interior é uma obra que só o Espírito Santo pode realizar na vida do ser humano. Amém? Professor, se me permite, o que o senhor falou, professor Kaique, é um desafio, é um problema, porque pode ser que aconteça isso, alguém, professor, ele ser convencido, mas não convertido. Vocês estão afiados demais. O professor me perdeu, que toda vez eu interrompo. Mas o professor Kaique, corroborando, com o que o senhor falou, eu me lembrei de certa vez o nosso muito digno e honrado pastor Ailton, ele falou que a primeira coisa que uma pessoa que foi regenerada ela faz é mudar de roupa. Uma pessoa eu vi no YouTube, disse, não, isso é conversa, o que muda é o coração, não sei o quê. E eu respondi com a educação, eu digo, meu caro irmão, o pastor está certo, por quê? Porque o mudar de roupa é um reflexo de um coração mudado. E também, corroborando com o que já ouvi, não é? Que a ação é do Espírito Santo, de regenerar. E nós somos privilegiados porque o vento, como o professor Kaique falou, e está lá em João 3, verso 8, o vento sopra onde quer. Onde quer. E graças ao Espírito Santo, graças a Deus que o vento soprou em nossas vidas. Amém. E existem pessoas Amém. que até querem ser crente. Eu mesmo já conheci uma pessoa assim, que vai para a igreja, mas não teve aquela mudança. Veste até decentemente, mas não teve uma mudança interna. E eu não julgo de mim mesmo, a palavra é quem julga, não é? Então, o que nos cabe, isso reforça a responsabilidade da igreja, que o que nos cabe é orar para que o vento sopre nessas vidas. Amém. Porque a gente pergunta, mas Senhor, o Senhor não vai salvar meu pai, minha mãe, minha avó, meus parentes? Não vai não. Cabe a nós orar para que o vento também sopre lá. Não é, professor? Glória a Deus. E esse vento de Deus, ele sopra, viu? Amém. Ele sopra. Sopra. A gente, não é como vocês citaram aqui. Não pensa que você vai controlar ele, não é assim? Não, exatamente. Ninguém controla esse vento do Espírito. Ele é quem sopra. E a gente não sabe de onde é que ele vem. Mas ele chega. Mas chega. Chegou nas nossas vidas. Amém? Mas, meus queridos, vamos comentar aqui o ponto número 3 rapidamente. Sinais do novo nascimento. A gente está tentando destacar aqui para os irmãos essa obra da regeneração. E no primeiro parágrafo vai falar sobre do ponto 3, a justificação pela fé. A gente sabe que essa obra da justificação é o que confronta e que incomoda muita gente. Mas aqui em breves palavras, o que a gente quer colocar? A justificação, irmãos, é algo que é inaceitável para muita gente, mas que é uma realidade trazida sobre nós pelo sacrifício de Jesus Cristo e aplicado pelo Espírito Santo. Porque o que acontece? Está lá o irmão Miller, antes de servir a Deus, sujo, com uma dívida gigante, e não tinha como pagar. E dentro da lei, e agora a gente está falando, claro, da justiça de Deus, impagável. Mas Jesus chega lá, um saldo extremamente positivo, enquanto o meu estava extremamente negativo, apresenta o sacrifício, paga a dívida, está tudo resolvido. Não é porque eu mereci, não é porque eu fui bom, não é porque eu sei cantar, não é porque eu sei pregar, não é porque eu sou educado, não é porque eu dou esmola, não é assim?
Porque Cornélio, em Atos 10, dava esmola. As orações dele subia até o Senhor e ele era considerado até um homem temente, mas isso não fazia dele salvo, porque lhe faltava o Espírito Santo para regenerar a vida dele. É por isso que eu estou dizendo, tem crente que está se enganando, ele está achando que ele foi regenerado porque ele é bonzinho. Meu irmão, você é bom. Não é o terno, não é a gravata. Não, nunca foi isso. Mas a obra da justificação é essa. Eu tinha uma dívida que era impagável e Jesus foi lá e pagou. E tem mais, não é mérito meu. E eu, como o senhor colocou aqui, eu não prestava, continuo prestando. O favor é imerecido. E a santificação é um trabalho também realizado pelo Espírito Santo, né? Existe a santificação posicional, onde ele nos coloca, nos tira de uma posição terrível, que nos afasta de Deus, como diz Isaías capítulo 59, versículo 2, que são as nossas iniquidades que nos afastam do Senhor. Como diz Efésios 2, versículo 1, estávamos mortos e Ele nos vivifica, né, assim? E Ele nos vivifica e nos santifica, né? Nos torna santos. É a santificação posicional, e tem a santificação gradativa, que é aquela que vamos evoluindo passo a passo. E tem, para finalizar, uma obra que também é realizada pelo Espírito Santo, que é o fruto do Espírito, não é os dons. Não estamos falando de batismo no Espírito Santo, vamos falar sobre isso em outra aula. Não perca, continue conosco, mas estamos falando sobre o fruto. Sim. Que é, aprendam isso aqui, viu? O fruto só é gerado em quem já foi regenerado. É uma obra do Espírito Santo. São virtudes geradas em uma terra, essa terra sou eu, que era estéril, improdutiva. Então, professores, a gente, os senhores entendem comigo, nós éramos essa terra, eu era essa terra, improdutiva, infértil, sem condição nenhuma de gerar vida, mas o Espírito Santo vai lá e traz a vida de Deus, né? Me vivifica e imprime em mim, através do fruto do Espírito, o caráter de Deus, né? Essa é mais uma obra aí do Espírito Santo que nos regenerou. Professor, o senhor quer colocar um texto aqui? Que nos regenerou e produziu em nós frutos. E o exemplo disso, João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, ou seja, quem passou pelo processo de regeneração, e eu nele, este dá muito fruto. Ou seja, os frutos vêm com a regeneração. Não tem como vir fruto sem regeneração. Porque sem mim nada podereis fazer. Bem, eu preciso dele. Amém. Nós precisamos dele. Não é assim, mestre? Não. É dessa forma. Não dá para mudar essa realidade. Só para colocar aqui um adendo, irmão. Eu sou batizado no fogo, irmão. Eu falo em língua estranha. Eu entrego profecia. Nós não estamos falando de dons. Sim. Estamos falando de fruto. Tem muita gente que confunde as coisas e diz que é cheio de Deus e apronta. Sim. Né? E aí vai acontecer o que Jesus falou naquele dia: Senhor, eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome. Jesus vai dizer: não te conheço, nunca tivestes o meu fruto gerado em ti, um caráter santo. Sim. Vamos parar por aqui, porque o tempo já passou. O tempo já passou, meus irmãos. A gente agradece a audiência de vocês até aqui, a assistirem o vídeo até aqui, nos acompanhando e deixando essa aula. É evidente, é claro, que levaria muito mais tempo para comentar. Né? Muito mais tempo, uma aula muito gostosa de se comentar, tem muitas referências para ler, a gente não conseguiu ler a maioria, a verdade é essa, tem muito mais assunto para comentar, mas a gente aqui espera ter contribuído de alguma forma, e você nos abençoe, nos ajude, com a sua ajuda a gente vai conseguir melhorar. Temos mais tempo para gravar, com uma imagem melhor, com uma captação de áudio melhor, talvez com um estúdio melhor, sugestões aí, nos ajude, e para isso a gente precisa da sua cooperação, compartilhando, se inscrevendo, né? Assim, deixando like, nos ajudando. Então, siga as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, vai lá no nosso YouTube e nos ajuda. Mestre, o senhor ora por nós. Amém. Amém. Então, assim, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento de aprendizado, de estudo da Tua Palavra. Estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre a vida de cada um daqueles aqui presentes, os que ouviram essa aula. Clareia suas mentes, abre o entendimento, Senhor, venha fixar esse conhecimento em nossas mentes, ajudando, abençoando e nos fortalecendo para pôr em prática, Senhor. Quando com as tuas mãos estendidas, abençoando os teus servos, cada um que aqui esteve
de maneira online, assistindo a nossa aula, estende as tuas mãos, derrama bênção sobre a sua vida, traz esse processo sobre a vida daqueles que ainda não passaram. Senhor, estende as tuas mãos, sopra o teu Espírito sobre a vida de cada um dos telespectadores, aqueles que têm uma causa, que tem alguém que precisa, Senhor, passar por esse processo. Sopra o teu vento e que venha trazer salvação, venha trazer mudança e renovo na vida dos teus servos. Por tudo isso nós pedimos e já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a sua audiência até aqui. Continue acompanhando as redes sociais do canal Via do Céu, YouTube e Instagram. Você que está assistindo a nossa aula, faz um registro, nos marca lá no Instagram, a gente vai estar lá curtindo e até compartilhando. Via do céu para o seu coração. Deus abençoe.